Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa última aula Aprendendo com o Verbo Divino, né? A nossa última aula da revista A Dona Língua e Companhia, a qual nós estamos estudando ela na Escola Bíblica Dominical. Quem ainda não tem essa revista, pode estar procurando o pastor Reginaldo, ele ainda tem algumas unidades. Como que eu falei que vai ser a última lição, né, que nós iremos estudar, eu vou aproveitar o gancho aqui e já apresentar para os irmãos a nova revista, que nós iremos começar ela no dia 13 de junho, que vai ser o retorno da nossa Escola Bíblica Dominical, o qual nós iremos retornar com todas as salas, os irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, as nossas crianças e também o discipulado. E a revista que nós vamos estudar é a Igreja Inesquecível, né? Nós já, neste domingo, já iremos começar a distribuir. Caso essa revista não chegue até você, não tem problema, que no retorno às aulas, no dia 13, o professor que vai ministrar a aula, ele vai ter a revista e você pode pegar a sua unidade com ele. Então aqui está feito o convite, no dia 13 de junho, nós iremos retornar com a nossa Escola Bíblica Dominical. Bom, então agora nós vamos dar início à nossa última aula, né, que é Aprendendo com o Verbo Divino. O texto bíblico diz assim, é uma passagem da Bíblia bem conhecida, o qual eu acredito que muitos irmãos já estudaram, já leram, já chamou a atenção, né? E a palavra diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, essa palavra, irmãos, ela é maravilhosa, né? Porque ela fala aqui de Jesus. Ela fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí faz um trocadilho de palavras, né? Diz assim, era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, né? Então por isso que nós falamos, na Bíblia diz que Jesus, que Deus, né? Ele é triuno, é Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo. Porém, né, os três são um só. E qual que é o objetivo, né, irmãos, dessa lição? Acho que não seria somente dessa lição, né? O nosso objetivo realmente é aprender com Jesus, que é o objetivo dessa lição. Aprender com Jesus, o Verbo Divino, e comunicar para a glória de Deus. E fazendo uma introdução, irmãos, do que nós iremos estudar, aqui a palavra fala que o Verbo era Deus, né? Então Jesus, irmãos, ele era o Verbo no Antigo Testamento, o qual Jesus já era citado e já havia sido profetizado que veria um grande sumo sacerdote, né? Por que eu falei grande sumo sacerdote? É isso que nós iremos estudar aqui também. Porque Jesus, em todo o seu senhorio, ele deixou, né, o esplendor de sua glória. Ele deixou a casa do Pai, ele deixou a casa de Deus, sendo Deus, ele habitou no nosso meio, né? Por isso que a palavra fala que o Verbo se fez carne. E como que Jesus, irmãos, conseguiu compartilhar, né, a sua mensagem? É isso que nós iremos estudar aqui. Qual foi a forma que Jesus conseguiu trazer as boas novas? Como que Jesus... porque na palavra de Deus fala que Jesus, irmãos, acho que está em Isaías, se não me engano, que não havia beleza alguma em Jesus, né? Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele ficou no nosso meio, né? E não havia nenhuma beleza entre ele. Mas o que tornava Jesus diferente eram as suas palavras, né? A palavra que traz vida. E o primeiro tópico da lição que nós vamos estudar fala sobre humilhação, né? E diz assim: no esvaziamento transcorrido na pessoa de Cristo, decisão tomada por si mesmo, houve um posicionamento humilde que o levou a percorrer um caminho jamais vivenciado anteriormente. Afinal, deixou o esplendor de sua glória
para vivenciar as experiências humanas, todas elas, inclusive a mais dolorosa, tais como desprezo, ofensas, injúrias e a dor crucial que o levou à morte de cruz. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos e refletindo. Essa pergunta, nós vamos responder essa pergunta de acordo com a aula, né, que eu for ministrando. E a pergunta é: o que havia em Cristo que fazia as suas palavras diferentes, né, irmãos? Foi o que eu disse. Se Jesus estivesse aqui pela sua formosura, né, a gente não ia saber que era Jesus, mas quando ele falava, o seu ensinamento, a sua palavra, o tornava diferente. Por isso que a palavra de Deus o classifica como o grande sumo sacerdote. E aqui fala sobre humilhação, né? O que seria, né, irmãos, a palavra humilhação? É literalmente o ato de se tornar humilde ou diminuído de uma posição de prestígio, né? Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, irmãos, ele foi humilde. Jesus, ele sendo Deus, né? O Verbo se fez carne, então ele se tornou humilde e teve entre nós na forma humana. Tem uma passagem na Bíblia, irmãos, que fala um pouquinho sobre a humildade de Jesus, quando Jesus ele lava os pés ali dos discípulos. Está em João 13, diz assim, ó: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Jesus ele já tinha ali lavado os pés dos discípulos. Os judeus, eles tinham esse costume, quando eles recebiam alguém na sua casa, por questão de higiene, por sentar na mesa, de lavar o pé de quem fosse na casa, por exemplo, de um judeu. Mas por que eles tinham esse costume, né? E quem fazia isso? Eles faziam isso para referenciar a pessoa quando fosse na sua casa. Mas essa tarefa de lavar o pé era a tarefa do servo mais humilde que tinha no local. E Jesus, irmãos, ele sendo Deus, ele quebrou todo o paradigma. Ele sendo o grande sumo sacerdote, ele foi e ele lavou os pés dos discípulos, o que deixou todos os discípulos meio assustados com o que Jesus tinha acabado de fazer. Porque essa tarefa, quem fazia, jamais Jesus iria lavar os pés dos discípulos, mas ele fez isso para mostrar a humildade dele. E quando Jesus ele lavou os pés dos discípulos, ele diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, pois eu sou. Se eu, que sou o Senhor, mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isso para servir de exemplo a vocês, né, irmãos? Então, o que nós aprendemos aqui com Jesus? É a humildade. Não importa, né, irmãos, a nossa situação, não importa quem nós somos, né, irmãos? Nós temos que ser humilde, nós temos que amar o próximo, amar os nossos irmãos, os nossos amigos, amar no sentido, irmãos, de querer fazer sempre o bem, nunca querer fazer o mal. Né? Nós estudamos nas lições anteriores, né, a essa, que fala sobre falar palavras torpes, né? Então nós temos que falar coisas boas, nós temos que ser humilde. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que o quanto mais a gente parecer com Jesus, né, irmãos, menos a gente vai errar. Bom, dando início ao tópico B, Jesus, né, irmãos, ele aqui fala sobre a sujeição de Jesus, ou seja, Jesus ele submeteu à vontade de Deus, à vontade do Pai. Tem uma passagem na Bíblia que nos chama muita atenção, que está em Lucas, que diz assim: Pai, se queres, afasta-se de mim este cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. E foi então que apareceu um anjo do céu e o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Então aqui é uma passagem que explica bem sobre a sujeição de Jesus, sobre a submissão de Jesus à vontade de Deus, né, irmãos? Porque Jesus, ele sabia, né, que ele teria que entregar a sua vida por nós. E Jesus, ele sabia que seria uma morte de cruz. E Jesus sabia que não seria fácil.
Por isso que quando Jesus ele ora para Deus, ele fala: Deus, afasta-se de mim este cálice, porque ele já sabia o que o esperava. Mas quando ele ora dessa forma, ele já fala logo em seguida: mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, a vontade de Deus, ela prevalece na vida de Jesus. E Jesus, ele fazia a vontade de Deus. Tem mais uma passagem que eu quero relembrar aqui com os irmãos, que diz assim: aquele que quiser ser salvo, esse perderá a sua vida, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achá-la-á, né? Então, ou seja, o que nós aprendemos aqui nesse segundo tópico, irmãos? Que nós temos que entregar a nossa vida para Deus e se submeter às vontades de Deus, né? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos que não é mais a nossa vontade que prevalece, não é mais a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. E a vontade de Deus, o desejo de Deus sobre as nossas vidas, nós sabemos que Ele é perfeito e agradável, mesmo que quando nós estamos diante de um desafio, quando nós estamos diante de um obstáculo, o qual às vezes nós queremos enfrentar com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, nós temos que ter em mente: eu aceitei a Jesus, eu entreguei a minha vida para Deus, então o que prevalece na minha vida não é a minha vontade, e sim a vontade de Deus. Então o que a gente aprendeu aqui com Jesus? Mesmo Jesus sendo Deus, o Verbo que se fez carne, ele se submeteu à vontade de Deus. Ele submeteu à vontade de Deus, ao plano perfeito de Deus, que também era o seu plano. Mas por ele estar em carne, irmãos, ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos: dor, sofrimento, tristeza, angústia. E talvez foi por isso que ele orou dessa forma para Deus. Mas logo em seguida ele complementou: que seja feita a tua vontade, né? E no terceiro e último tópico, irmãos, que nós vamos estudar, fala sobre a obediência, né? A obediência. Então nós falamos sobre humilhação, falamos sobre sujeição, que é a submissão de Jesus, e nós vamos falar agora sobre a obediência, né? Jesus, irmãos, ele foi considerado, igual eu falei aqui, está em Hebreus, diz, né, que visto que temos, Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, né? Então aqui a Bíblia, a palavra de Deus considera Jesus como um grande sumo sacerdote. Não que Jesus, ele queria ter esse nome, né, o sumo sacerdote, que seria a supremacia do sacerdócio. Não que ele tinha esse desejo, mas pela sua palavra, pelo seu ensinamento, né, Jesus, ele foi considerado como um grande sumo sacerdote. Melquisedeque, ele profetizou que viria, né, um sumo sacerdote que seria acima de todos, acima de Arão, acima de Melquisedeque, que seria Jesus. Por isso que em Hebreus foi acrescentado esse adjetivo, né, o grande sumo sacerdote. E quando nós falamos dos sacerdotes, eles tinham o costume de, pelo menos uma vez por ano, se apresentar no Santos dos Santos e com um sangue alheiro apresentar um holocausto, o qual era para pedir perdão dos seus pecados e pelo perdão dos pecados do povo. Jesus Cristo, como ele foi considerado o grande sumo sacerdote, a sua obra, a sua missão, ela foi muito maior do que todos na Bíblia. E Jesus, ele apresentou somente um sacrifício. E o sacrifício que Jesus ele apresentou foi o seu próprio sangue, não foi um sangue alheiro, né? E foi na cruz do Calvário, o qual Jesus, né, ele entregou a sua vida, o seu sangue por nós. E Jesus tendo todo esse senhorio, Jesus tendo toda essa grandeza que Jesus teve, irmão, sendo Deus, Jesus, ele aprendeu o que? Ser
humilde, né? Ele tem um grande exemplo para nós, sendo humilde. Jesus, ele submetia à vontade de Deus, e Jesus, tendo toda a palavra, todo o poder, toda a glória, né? Jesus mesmo, ele disse, né? Eu sou o alfa, o ômega, o início, o fim, né? Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Isso é a palavra de Jesus. Mesmo Jesus tendo toda essa consciência de quem ele era, Jesus era obediente a Deus, era obediente à palavra de Deus. Mais uma coisa, irmãos, que a gente pode tirar aqui, uma lição que a gente pode aprender, que Jesus, irmãos, mesmo ele se fazendo carne, ele sabia quem ele era. Por isso, irmãos, que é muito importante quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós buscamos conhecimento bíblico, porque nessa vida tudo se passa. A única coisa que não se passa é a palavra de Deus que fica cravada no seu coração. Então, se porventura alguém tirar tudo que você tem hoje, imagine só dessa forma, vai e tira tudo que você tem, mas você tem a chance de começar de novo e fazer o certo. Você sabe por quê? Você tem o princípio de Deus no seu coração, você tem o conhecimento da palavra, e isso ninguém pode apagar, isso ninguém pode tirar de você. É isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus, ele passou, enfrentou dificuldades, ele entregou a sua vida, mesmo ele sendo Deus. Ele passou o que ele passou porque ele tinha convicção de quem ele era, né? Ele era o Todo-Poderoso, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele disse isso, né? Então nós, irmãos, nós temos que ter essa consciência que nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus, né? Não importa a situação que nós estamos, se é no alto do vale, se é no baixo do vale, se é na dificuldade, se é na bonança, né? Nós não podemos e nós não devemos esquecer que nós somos filhos de Deus. E para concluir essa lição, o que nós aprendemos aqui, né, irmãos? Que nós temos que nos parecer com Jesus, irmãos. Aprender, né, com o verbo divino que é Jesus. E como que nós vamos fazer isso, irmãos? Lendo a palavra, estudando a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor. Se a gente fizer assim, irmãos, eu tenho certeza que quanto mais a gente tentar parecer com Jesus, menos a gente vai errar. E somente para concluir, eu vou ler aqui a conclusão do autor. Ele diz assim: Jesus é a palavra viva, encarnada, não apenas um modelo que pode exercer influência de fora para dentro, mas uma pessoa que está em nós, dentro de nós, e que por essa razão age em nosso interior, nos indicando a direção certa e ajudando os discípulos em sua caminhada. Então foi isso, irmãos. Fiquem com esse estudo, com essa palavra, que Deus os abençoe e tenham um excelente dia na graça do nosso Senhor Jesus.